A paz do Senhor, queridos, eu vos convido para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e quero ler aqui um versículo, pelo menos, para embasar a nossa reflexão e também quero partilhar com você um pouco das experiências que eu já vivi na minha vida, no âmbito ministerial, e eu gostaria de compartilhar com você a minha história, desde que Deus me chamou para o ministério. E eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, o primeiro versículo do capítulo 1, quando ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu gostaria de colocar que a vida ministerial, ela não é apenas uma opção humana, não é? Não é apenas uma decisão da pessoa de viver essa realidade da vida ministerial, como diz a Bíblia. Mas essa condição, ela tem origem em Deus, na vontade de Deus e no propósito que Deus tem na vida da pessoa. Então, quando alguém ele se apresenta, como Paulo aqui, né? Paulo escrevendo à comunidade dos cristãos em Roma, Paulo ele está se identificando aqui. Então, ele coloca aqui, primeiramente, Paulo, servo de Jesus Cristo. O servo não tem vontade própria. Então, eu sempre digo que o incômodo na vida do adorador é que ele abre mão da vontade própria e vive uma subserviência incondicional diante de Deus. Então, nós abrimos mão da nossa vontade própria. E tudo é Deus, então, que decide, e o que impera na vida do adorador e do ministro, né? Autenticamente chamado por Deus, o que impera é a vontade de Deus, não a sua. Por isso que Paulo diz aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, era, né, a condição dele ministerial era apóstolo, e foi mesmo, né? A gente vê isso. E ele conclui aqui esse versículo, separado para o Evangelho de Deus. Então é com essa afirmação de Paulo que eu quero iniciar esse compartilhamento que eu pretendo aqui com você sobre a minha vida ministerial. Paulo diz aqui, separado para o Evangelho de Deus. Claro, a gente sabe que essa condição de Paulo, de separado para o Evangelho, começou lá na estrada de Damasco, né? Você sabe que lá no livro de Atos consta ali os detalhes. Paulo se dirigia até Damasco, né, para perseguir os cristãos. E Deus, então, o encontrou na estrada de Damasco. Aquela luz forte, ele caiu do seu cavalo e ficou cego momentaneamente. Então aquilo mudou, foi uma mudança brusca, foi um choque de realidade, né? Paulo, cheio de autoridade, do sinédrio, enfim, dos principais sacerdotes e tal, mas agora a vida dele estaria sob a égide de outra autoridade, a autoridade de Deus. E aí existe todo um processo, né?
para a habilitação de Paulo como um servo de Jesus Cristo e apóstolo, enfim, separado para o Evangelho de Deus, como nós conhecemos. Bom, a minha vida, né? Eu era militar. Eu fui militar há alguns anos e eu era músico da banda da Escola Preparatória de Cadetes. Eu tocava trompete e eu estava feliz, né? Desenvolvendo a minha carreira, e eu entrei para servir como soldado e fiquei no Exército, além do tempo do serviço obrigatório. E aí eu prestei um concurso para a banda de música e, então, como cabo músico, eu estava levando a minha vida. Então, feliz da vida, casado, já tinha o meu primeiro filho, Felipe, e então, tudo bem. E durante alguns 5 anos eu toquei na banda do Exército e, como cabo, eu comecei já a me preparar para ser promovido a sargento, prestar exames, enfim. Quando eu estava próximo de prestar o exame para ser promovido a sargento, então eu estava na sala de relações públicas, eu estava de serviço na escola de cadetes, e eu estava lendo a Bíblia. Eu sempre levei a minha Bíblia para o quartel. E então, no momento próprio ali, que eu estava mais à vontade, e eu fui ler um pouco a Bíblia. E no momento em que eu estava lendo a Bíblia, aquele versículo, tudo quanto em oração pedirdes, crendo recebereis. Antes de eu terminar de ler esse versículo, eu recebi uma ordem de Deus direta. E Deus falou, sai. E eu entendi que era para sair do exército. Ocorre que 2 anos antes, isso foi em 1986, 2 anos antes, como a banda tocava em muitos eventos, e às vezes até final de semana, e eu apaixonado pela obra, às vezes um sábado, um domingo, eu estava privado de ir para a igreja, né? E eu tocava trompete na igreja que o meu pai era pastor. E eu amava fazer a obra de Deus. Então era uma tortura para mim quando um final de semana a banda tinha que tocar em algum lugar. E eu disse a Deus um dia, né, numa dessas apresentações que a banda fazia, chegamos a tocar com a Orquestra Sinfônica de Campinas, enfim. E um dia, um domingo, eu, em uma outra cidade, com a banda do Exército, imagina, domingo à tardezinha, vendo os crentes indo para a igreja, passando por nós. E eu falei, Senhor, o dia que o Senhor quiser que eu deixo tudo isso, basta uma palavra. E eu deixo tudo isso aqui, a minha profissão e tal. Bem, passado 2 anos, eu estou de serviço e lendo a Bíblia, e Deus me deu essa ordem. Sai. Me deu a ordem. Eu entendi. Quando Deus fala contigo, você entende perfeitamente o que Deus quer. Óbvio que isso deu um desespero na família, né? Porque eu era recém-casado. O meu filho mais velho, eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho, na época, ele devia ter o quê? 5 anos. Aliás, eu já tinha também a minha filha, né? Recém-nascida. E, enfim, ano de 1986, meu filho mais velho tinha 4 anos. E a minha filha devia ter 1 ano. Então, imagina, quando eu fui me desligar, a família entrou em desespero. Eu quero te explicar uma coisa. Quando Deus tem um propósito na sua vida,
Não espere ser compreendido, ser aplaudido, não. Não. Porque o mistério de Deus é na sua vida. Isso é pessoal. Isso é uma convicção pessoal. Então você tem que estar muito convicto daquilo que Deus quer, porque não é fácil. Então, a família chegou até a ligar lá no quartel para impedirem o meu desligamento. Então, veja a minha situação, né? Enfim, eu me desliguei. E era um caminho sem volta. Uma vez que você se desliga do exército, não tem volta. E, óbvio que financeiramente, eu só recebi o pagamento daquele mês e daí em diante é por conta de Deus mesmo. Bem, devo lembrar a vocês que é renúncia. Atender um chamado de Deus é renúncia mesmo, e renúncia diária. Tem a renúncia imediata, quando você rompe. Lembra quando Deus chamou Mateus, que trabalhava na coletoria? O Mateus, ele tinha um bom emprego. Opa, um bom emprego. Ele trabalhava para o governo romano. E quando Jesus chamou Mateus, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas dá para você imaginar o que Mateus viveu no âmbito doméstico, familiar. Dá para você entender que muitos amigos de Mateus falaram assim: você é louco, você vai deixar uma estabilidade de um trabalho desse que você tem para andar atrás de um galileu aí chamado Jesus? Então, irmãos, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas nem precisa, né? Diz que para um bom entendedor um pingo é letra. Então, dá para a gente deduzir aqui que Mateus, e não só ele, não, Pedro e os demais também, que eram pescadores e deixaram a pesca, e enfim, eu quero te explicar que a chamada ministerial, ela implica numa desconstrução social. É verdade. Quer ver uma coisa? Você se lembra de Moisés? Moisés era grande lá no Egito. Era um homem preparado para suceder Faraó. Moisés, ele era versado em várias ciências. E um homem preparado para comando. Enfim. E de repente, Moisés, ele foge do Egito. Não vamos entrar no mérito da questão aqui, que ele se precipitou querendo defender o hebreu e tal, mas é o plano de Deus na vida de Moisés. Tudo é permissão de Deus. Ele sai do Egito e aí Moisés vai para onde? Vai para Midian. Imagina você, Moisés, chegando lá em Midian. Ninguém conhece Moisés. Moisés não tem família, né? Moisés chega lá e, enfim, ele fica junto do poço lá, aí defende as filhas de Jetro, né, para dar de beber ao rebanho, tudo. Você percebe que a evolução das circunstâncias obedece a um propósito divino. Mas eu quero chamar a tua atenção para o fato de que Moisés, meu Deus, o camarada tinha um cabedal intelectual tremendo, um homem muito preparado. Mas o que Moisés vai fazer agora? Cuidar de ovelha. Então você concorda comigo? Aquele potencial cultural, aquela formação militar, aquele homem, olha, ele é muito preparado. O que ele está fazendo? Cuidando de ovelha. Você falou, é um desperdício. Um potencial desse, agora vai cuidar de ovelha. Pois é, eu chamo isso de desconstrução, porque é necessária
na vida do escolhido de Deus uma desconstrução para uma reconstrução com parâmetros espirituais, celestiais. Então, Deus nos desconstrói para nos reconstruir segundo os seus propósitos. E vou te adiantar, hein? É um processo doloroso. Sim, eu já pedi para Deus me matar. Já. Houve um momento na minha vida em que eu não queria mais viver. Porque dá para você entender, a mudança é brusca. Então, eu me lembrei que Moisés pediu a morte, Elias pediu, Jó pediu. Eu entrei na fila e pedi também. Eu não queria viver mais. E eu pedi que Deus me matasse. Mas Deus não me matou. Deus me renovou, me consolou, me confortou. E hoje eu estou aqui compartilhando com você essas experiências para te dizer, você não vai morrer. Deus não vai te deixar no meio do caminho. A Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Então é claro que a gente se assusta, a gente se desespera, porque a gente não tem uma estrutura emocional e psicológica, né, pronta para viver essas coisas. Mas Deus vai nos fortalecendo. Então, retomando aqui a minha narrativa sobre a minha chamada. Eu deixei o exército e na época em que Deus ordenou, ele não pediu, ele ordenou, veio uma voz do céu para mim, sai. Eu até deixei a Bíblia no sofá, onde eu estava lendo, e eu comecei a andar dentro do quartel. Isso era umas 11 horas da noite, por aí. E eu comecei a andar dentro do quartel e dizendo para Deus, Senhor, então é para mim romper com a carreira, é para mim deixar mesmo, e aquela convicção do Espírito. É coisa que só o crente entende. Isso é muito pessoal. E eu deixei. Aí, nessa época, o Exército disponibilizou para mim uma casa para eu morar na Vila Militar, né? E então, eu só teria a preocupação de pagar a água e a luz, mas eu teria uma casa na Vila Militar. E eu passei esse direito para outra pessoa. Eu tinha o direito a essa casa e a pessoa que tinha o direito depois de mim, porque no quartel a antiguidade é posto, né? São direitos. E como esse outro militar tinha menos tempo de serviço que eu, ele veio conversar comigo. Ele diz, olha, você vai ocupar a casa? E para surpresa dele, eu falei, não, eu não vou. E ele morou nessa casa até ir para a reserva. Eu falei, não, eu estou me desligando do exército. Ele ficou me olhando assim. Eu disse, Deus me chamou e eu preciso me desligar. Bem, queridos, eu me desliguei do exército. E entenda você que eu recebi só o soldo daquele mês. E a partir do próximo mês, então, eu não teria mais o amparo, né, profissional do exército. E Deus, quando falou comigo, Deus me disse que eu seria sustentado por sua obra. Então, ou seja, eu estaria vivendo na dependência de ofertas, enfim, e assim tem sido até hoje, né? Tem sido assim até hoje, mais de 40 anos. Queridos, não foi fácil. Não é fácil. Então eu me lembro que, fora do exército, eu morava de aluguel, né? E eu tive que desocupar
a casa, porque eu não tinha mais condições de pagar. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi carro, vendi as coisas de dentro de casa, fomos vendendo tudo. Enfim, e aí o pastor, num ato de misericórdia, hoje as igrejas é difícil acontecer isso, mas antigamente tinha, muita gente morava no fundo das igrejas. Havia casas que os obreiros moravam. Então o meu pastor na época, pastor Marinésio, ele me colocou para morar no fundo das igrejas. Então, veja você, eu que tinha à minha disposição uma casa na Vila Militar, agora eu estava morando no fundo das igrejas. E não é fácil. Você não tem privacidade e há pessoas que não compreendem. Não é fácil. Se você nunca passou por isso, agradeça a Deus. Mas enfim, então, difícil, sabe? Você tem que estar muito convicto de que Deus é na sua vida. Você tem que estar muito convicto de que você fez tudo isso por um chamado de Deus, porque senão você não aguenta. Bem, queridos, e eu comecei então a viver na dependência de Deus mesmo. Quando você vive na dependência de Deus, você vive do que, onde, quando e se chegar a sua provisão. Se não chegar, vai chorar nos pés de Jesus, até Jesus dar um jeito. É assim mesmo, não é fácil. Enfim, não precisa dizer que houve uma revolta da família, né? Dos parentes, e que não são obrigados a entender o mistério de Deus na minha vida. Mas Deus sempre me honrou. Deus sempre cuidou de mim. Deixa eu te contar uma experiência. Eu acho que eu estou me dirigindo a pessoas que enfrentam desafios, não é? Por você ter vinculado a sua vida a um chamado de Deus. Deixa eu te dizer, uma vez eu não tinha alimento em casa, porque nós vendemos tudo, e o que tínhamos e tal, e enfim, e eu não tinha renda, eu não tinha um trabalho, né? E Deus fechou todas as portas. Eu me lembro que um dia, e eu era diácono, e ia para a igreja, meus filhos pequenos, né? Mas nós víamos cooperar, e eu então, eu era membro aqui na igreja sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Campinas. E eu estava lá na porta, como diácono, cooperando, independente das dificuldades. E eu me lembro que uma quarta-feira, 3h da tarde, eu, naquela dificuldade, né? E tem outra coisa. Quando eu deixei o exército, eu fui fazer parte de uma equipe de evangelismo pessoal. Então, nós éramos em 4, 2 casais, um irmão, uma irmã, eu e outra irmã. E nós começamos a evangelizar em Campinas, rua por rua, casa por casa. Então, o dono de uma empresa aqui, tanto que a esposa dele também fazia parte dessa equipe, ele tinha no coração de bancar uma equipe de evangelismo pessoal que pudesse evangelizar os bairros de Campinas. Então, mandou me chamar. E eu fiz parte dessa equipe. Então nós, ali, 2 casais, 4 irmãos, nós saímos, um casal de um lado da rua, e eu e a irmã do outro lado,
da rua e nós saímos de casa em casa. E assim fizemos. Evangelizamos, acho que foi 75 bairros em Campinas durante 1 ano e 2 meses. Foi uma escola. Foi um curso que Deus me deu, né? Tudo isso é preparação ministerial que Deus permitiu. E eu me lembro que nós levávamos o nosso almoço, né? Nós tínhamos uma perua, então eu ia na empresa, pegava essa perua e nós íamos para o bairro que nós íamos evangelizar. Então nós íamos até a congregação, deixávamos ali na congregação o nosso almoço e saíamos das 9 até umas 11h30 evangelizando, voltávamos para a congregação, almoçávamos, descansávamos um pouco e às 14 horas até 5h30 da tarde nós voltávamos para a rua e evangelizávamos casa por casa. Terça, quarta, quinta e sexta. E nessa época eu passando muita dificuldade. E então eu me lembro que uma quarta-feira, eu me lembro que eu não tinha nada em casa. E eu falava, Senhor, eu tinha uma profissão, eu tinha toda uma cobertura, eu tinha assistência médica, eu estava amparado pelo exército. O Senhor mandou eu sair. O Senhor me disse que ia me sustentar. Mas agora eu estou nessa dificuldade. Eu me lembro que eu estava andando na rua, perto de casa aqui em Campinas, e eu orei assim, Senhor, se tudo que eu estou passando é permissão do Senhor, então abastece minha casa hoje. Eu orei assim. Há momentos na vida, queridos, que você precisa de um sinal de Deus, senão você desmorona. Há momentos na vida que você precisa de um sinal sobrenatural de que Deus é contigo, porque senão você não consegue prosseguir. Eu me lembro que naquela quarta-feira, 3 horas da tarde, na rua, eu pedi isso ao Senhor. Se tudo que eu estou passando é permissão do Senhor, então, por favor, abastece minha casa hoje. Quarta-feira, à noite, é o culto público aqui na igreja sede em Campinas. E eu, diácono, tinha que ir para a igreja. Peguei minha esposa, meus filhos e fomos para a igreja. Eu me lembro até que era mês de junho, muito frio, mas estávamos lá. E quando terminou o culto, um irmão, eu nunca tinha conversado com esse irmão. A igreja é grande e eu nunca tinha assim conversado pessoalmente com esse irmão. Mas ele chegou em mim e falou assim, irmão Marcos, o senhor está de carro? Já tinha vendido meu carro há muito tempo. O senhor está com a família aqui? Falei, estou. E então o senhor aguarde aqui que eu vou levar o senhor em casa. O senhor e a esposa. Eu agradeci porque estava frio, né? Eu não morava longe. Mas ele se dispôs a fazer, né, esse favor e eu agradeci. Entramos no carro dele, ele nos levou para casa. Quando chegamos em casa, desceu a minha esposa, minhas crianças, e quando eu fui descer, ele me segurou. Ele esperou a minha esposa se afastar e ele disse assim, irmão Marcos, eu não conheço o seu dia a dia. Mas Deus conhece, né? Eu não conheço o seu dia a dia. Mas hoje à tarde, você lembra que eu disse que eu orei naquela quarta-feira, 3 horas da tarde, pedindo a Deus que abastecesse minha casa? Ele disse, hoje à tarde, eu estava em Jundiaí. De Campinas a Jundiaí, são 50 quilômetros. Ele diz, hoje à tarde eu estava em Jundiaí e Deus me ordenou que eu entrasse em um supermercado,
fizesse uma boa compra e trouxesse para o irmão. Isso é Deus ou não é? Ele disse, se não é para o irmão, é para o irmão levar para alguém. Mas eu fiz o que Deus mandou. Eu dava glória a Deus porque pedi, ele glória a Deus porque Deus usou, enfim. Quando ele abriu o capô do carro, parece que o mercado veio junto. Você entende que Deus respondeu a mim, o meu questionamento? Deus abasteceu a minha casa. Então isso me encorajou. Está me entendendo? Isso me fortaleceu. Eu falei, não, Deus está no controle. Porque há momentos, queridos, parece que o contexto natural da nossa vida, parece que ele está assim, fora das vistas do Senhor, mas não está não. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Então, eu não sei como está a sua vida neste momento, mas eu posso lhe assegurar que o Deus que te chamou, se você já tomou alguma decisão para atender a um propósito divino, eu sei que há momentos, existem momentos difíceis, mas fique tranquilo. O controle, eu costumo dizer na igreja para vários irmãos, Deus não solta a ponta da corda. E queridos, então, isso fez parte da minha formação. Depois, Deus me levou para o centro de Campinas. Eu preguei na Praça Central de Campinas 4 anos, todos os sábados pela manhã. O centro da cidade parava. Fomos manchete de primeira página do jornal de Campinas. E foi assim, um tempo áureo, né? E ali eu vi Jesus libertando pessoas possessas, eu vi desviado voltando. E até hoje, quando eu prego em algumas igrejas, existem irmãos que me procuram e dizem, pastor, o senhor não me conhece, mas eu sou fruto daquele trabalho lá da praça. E essas coisas nos alegram, né? Mas enfim, queridos, então a minha vida ministerial começou assim, não é? E eu exerço um trabalho itinerante. Deus não me chamou para pastorear igrejas, né? E Deus tem me levado a ministrar em muitos lugares e até com uma conexão, conotação profética, não é? Muitas mensagens que Deus me dá para ministrar em alguns lugares são específicas para casos específicos, e os pastores locais onde eu tenho ido ministrar, após a ministração, me dizem, pastor, Deus te usou aqui diretamente em coisas que estão acontecendo. Até recentemente eu estive em uma igreja aqui mesmo em Campinas, e após eu ministrar a palavra de Deus, o pastor da igreja é a sede de um setor aqui em Campinas. Ele pegou o microfone e falou assim, pastor Marcos, eu te contei alguma coisa? Eu falei, não. Quando foi a última vez que nós conversamos? Eu falei, não sei. E eu fui lá, não a convite dele. Eu fui lá porque eu senti de Deus, Deus me dirigiu. E eu falei, não sei, você nem sabia que eu ouviria aqui hoje. Mas aí ele disse para a igreja que tudo que ele tinha acabado de tratar na secretaria da igreja com uma família ou com um casal, né? Então, Deus me usou em detalhes naquela mensagem. Então, eu glorifico a Deus. Isso não é mérito nenhum nosso, não é capacidade nossa, tudo é graça, né? E Deus usa cada um de uma maneira, mas o meu interesse aqui é compartilhar com você a realidade da minha chamada. Então, socialmente, houve uma desconstrução na minha vida, não é? E o que eu sou? Eu sou um pregador, não é? Eu sou um evangelista e que, por misericórdia de Deus,
eu tenho me ministrado em vários lugares, mas, entendeu? Não tem um status assim de social, de impacto. Eu sou um servo de Deus. Então você tem que conviver humildemente, né? Servindo a Deus e procurando ser útil à obra do Senhor. Bom, queridos, eu quero, para não estender muito o vídeo, mas eu quero compartilhar com você mais uma experiência no meu ministério, né? Eu fui pregar em um congresso de jovens, e a igreja estava lotada, tinha uma caravana de São Paulo, e o culto se desenvolvia normalmente, povo muito alegre, muito fervor e tal, e tinha uma cantora convidada para esse evento. E eu era um diácono, mas eu já pregava nas igrejas, as igrejas me convidavam, enfim. E eu estou sentado do lado do pastor daquela igreja e o culto está avançando, né? Coral, mocidade, enfim. E a cantora convidada foi chamada ao púlpito para cantar. Quando essa cantora se aproximou do púlpito para cantar, Deus falou comigo: esta vida está podre. Deus usou essas palavras. Esta vida está podre. E eu, que até então, eu estava fixado em um texto do livro de Atos, né? Quando Estevão foi apedrejado e viu o céu aberto, neste momento Deus mudou no meu coração a mensagem e me levou lá para Êxodo, acho que é capítulo 32. Tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba o que hei de fazer de ti. Imagina você a minha situação. A cantora está na minha frente no púlpito, cantando com a filha. Deus acabou de me dizer que a vida dela está podre, mudou a mensagem e mandou que eu a chamasse. Ou seja, que eu expusesse esse caso diante da igreja. Então, o que eu ia fazer? Eu fiquei num desespero ali. Falei: Senhor, o Senhor não vai fazer isso aqui. Mas não teve jeito. Aí, quando eu fui para o púlpito, até já estava meio tarde já, e não tinha muito tempo não. Mas eu fui para o púlpito. Você não prega o que quer, pelo menos eu tenho essa convicção. Em um púlpito, eu não prego o que eu quero. Até chegar num púlpito, eu tenho que orar, buscar a Deus, receber de Deus uma palavra, porque não é a minha vontade, não é o meu pensamento que deve prevalecer ali, nesse momento. E eu cheguei diante da igreja e fiquei olhando, e aquele fervor, né? E aí, quando aquele fervor foi diminuindo, e o povo não entendendo, né? Que eu só olhava, não me manifestava. Mas quando cessou todo aquele fervor, eu disse para a igreja, falei: queridos, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. E o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Falei: nós geralmente nos reportamos a esse versículo quando o ímpio zomba da nossa fé. Falei: mas e quando é o crente que zomba de Deus? E quando é o crente que afronta Deus, como fica? Aí eu já adiantei para a igreja. Falei: olha, você que está em pecado, você que está caído diante de Deus, mas você se atreve a vir aqui e ainda participar, né? Ativamente, mas sem condições.
Então, se no final desse culto, quando eu fizer o apelo, se você não vier, eu vou te chamar. Você imagina o clima na igreja. Mas Deus estava me cobrando o que é que eu ia fazer. E aí então eu li para a igreja o versículo que Deus mandou. Tira de ti os teus enfeites para que eu saiba o que hei de fazer de ti. E eu expliquei rapidamente ali. Falei, não adianta você ser bonito por fora, bela voz, conhecimento bíblico, né? Você ter uma retórica. Mas você precisa ser um adorador. Rapidamente ali, eu não tinha muito tempo para fazer isso. E eu coloquei a igreja em pé e falei, olha, você que sente, você sabe como está a sua vida diante de Deus. Eu quero orar por você aqui. Olha, o altar encheu. Até quem pensou que devia veio, porque ouviu eu dizer que eu ia chamar, então veio. Mas a cantora não veio. O altar lá encheu de pessoas. Falei, amém, se você sente que precisa vir pedir perdão e fazer um concerto com Deus, venha. Mas a cantora não veio. E quando a cantora não veio, Deus tomou um vaso lá no fundo da igreja e começou a confirmar o que eu tinha ministrado, não é? No púlpito, confirmou tudo. E mesmo assim, até alguém comentou comigo que a própria filha disse para a cantora, ô mãe, não é a senhora? Mas mesmo assim não veio. Então eu chamei, e o marido estava lá também. E eu chamei. Eu falei, onde está a cantora? Aí eu falei, a senhora está em pecado. Mas isso são casos extremos, tá? Se você fala assim, mas Deus não envergonha ninguém. Envergonha sim. Se você fica profanando o altar, se você fica afrontando a Deus, uma hora Deus vai te envergonhar. E foi o que aconteceu. Falei, a senhora está em pecado. E ela veio para frente, dobrou o joelho, balançando a cabeça que não, mas veio e dobrou o joelho. E eu orei por eles ali, mas olha o que aconteceu. Após o culto, quem tremeu foi eu. Porque na hora que Deus te usa, você faz. Mas quando você está fora do ambiente de culto, você treme. Você fala, puxa, como é que eu fiz aquilo? Mas não foi você, foi Deus. E aí, o que aconteceu? Eu fui para casa e eu orei a Deus. Falei, Senhor, o que eu fiz? Eu expus uma pessoa e tal, mas me ajuda. Falei, fala comigo. E Deus falou comigo. Deus me deu um sonho, uma visão mesmo. Eu vi um porco, um animal. Esse porco foi cortado em vários pedaços e colocado em uma gaveta de geladeira. Lembra aquelas geladeiras antigas? A gente chamava de gaveta da carne, porque é uma gaveta que ficava debaixo do congelador. Então a gente geralmente põe a carne ali. Então essa era uma gaveta de metal. Então eu vi que o porco foi picado em vários pedaços e colocados nessa gaveta para ser conservado muito tempo. Aí eu peguei essa bandeja na mão, com a carne do porco dentro da gaveta, e a mesma voz que falou no púlpito, falou na visão. Esta carne está podre. No púlpito, Deus me falou, esta vida está podre. E na visão, Deus me disse, esta carne está podre. E aí eu estava com a bandeja na mão, com aquela carne podre, e uma água que caía do céu, como se fosse uma mangueira aberta, uma água muito cristalina. Eu coloquei a bandeja debaixo dessa água para limpar a gaveta e tirar essa carne podre. Aí eu acordei.
E eu acordei feliz porque eu entendi que Deus tinha falado comigo. Eu falei, o porco é o pecado, é a vida em pecado dessa pessoa. O porco foi picado em pedaços e guardado na geladeira por ter pecado antigo. Isso é lepra envelhecida. Há muito tempo está assim. E quando pus a bandeja debaixo da água cristalina, foi a palavra que eu ministrei para limpar a vida dela. E eu fiquei então confortado. Essa pessoa, na época, procurou o ministério da igreja e disse que eu a tinha difamado e tal. Então, de fato, ela não se humilhou. E até eu fui chamado a atenção duramente pelo ministério, porque eles não aceitaram que um diácono fosse revelar algo assim em uma festa. E eu fui duramente advertido por eles, enfim, mas eu fechei minha boca para não pecar contra os homens de Deus. Mas naquela semana, ela mesma ligou para mim e falou, irmão Marcos, eu estou mesmo em pecado. Tudo que o irmão disse é verdade. Falei, mas para mim que você vem confessar, vai confessar para o pastor. Então não sei, eu nunca vi o caso dela ser tratado, não é? E passou-se os anos, mas eu estou compartilhando isso e tenho outras experiências. Mas eu estou compartilhando isso com você para que você possa assimilar, né, a realidade espiritual da Igreja de Jesus. Eu tenho outras experiências que eu pretendo compartilhar nesse canal e fica para uma próxima vez, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, né, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.